Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai destrinchar um verdadeiro duelo de titãs do mercado imobiliário brasileiro. De um lado, o HGLG11, do outro, o BTLG11. São dois dos maiores fundos logísticos do país, batendo de frente. Eles buscam exatamente a mesma coisa, que é aquela rentabilidade sólida para o cotista, mas usando teses de investimento completamente diferentes. Como especialista financeiro, o que eu quero fazer nessa análise é entender junto com você como esses dois gigantes estruturam seus patrimônios de verdade. Mas, antes da gente mergulhar de cabeça nos números, é super importante dar um recado bem claro. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada do que for dito deve ser considerado recomendação de investimento, tá? Sempre faça a sua própria análise, combinado? Bom, feita a ressalva, a grande pergunta que domina qualquer roda de conversa sobre fundos imobiliários é: afinal de contas, qual FI logístico tem os melhores imóveis? Será que existe mesmo uma métrica mágica totalmente objetiva para cravar o que é melhor na alocação de capital? Esse questionamento já desafia logo de cara aquela velha ideia de que existe uma verdade absoluta no mercado. E a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo. Então, para a gente organizar as ideias e não se perder, nossa apresentação está dividida em 5 passos. 1. O duelo de gigantes. 2. O raio-x dos portfólios. 3. As estratégias geográficas. 4. Qualidade e vacância. E 5. O veredito analítico. Vamos lá. Ponto número 1. O duelo de gigantes. De um lado do ringue, a gente tem o HGLG11. É um fundo com um peso institucional gigantesco e muito histórico na bolsa. E do outro lado, o BTLG11, outro peso pesado implacável. Como eu comentei, eles percorrem caminhos estruturais muito, mas muito distintos para chegar no mesmo objetivo final, que é gerar valor. O que nos leva ao ponto 2, o raio-x dos portfólios. Olha só esse número. A escala do HGLG é simplesmente formidável. O fundo gerencia mais de 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável. Para colocar isso em perspectiva, é literalmente como administrar uma verdadeira cidade só de galpões logísticos. É um espaço físico tão absurdo que dá para eles um poder de barganha gigantesco no mercado. Mas aí a gente coloca os dados dos dois fundos lado a lado e surge uma baita surpresa. Apesar dessa metragem colossal do HGLG, quando a gente conta as propriedades uma a uma, a corrida é extremamente acirrada. O HGLG tem 37 ativos físicos e o BTLG tem 34. Isso basicamente nos diz que, em média, os galpões do HGLG são maiores ou então que esses fundos jogam jogos territoriais bem diferentes. E é aí que entra o ponto 3, as estratégias geográficas. Aqui o contraste é gritante. A gestão do BTLG escolheu concentrar o portfólio de forma bem pesada dentro do estado de São Paulo. Já a turma do HGLG tem outra cabeça. Eles espalham estrategicamente os ativos por todo o mapa do Brasil. E não, isso não é por acaso. É o coração da tese de investimento de cada um. O BTLG aposta as fichas numa hiperconcentração nas chamadas regiões Prime. O que isso significa na vida real? Focar nos maiores polos econômicos do país para abocanhar a demanda brutal do e-commerce. É o jogo da logística last mile, aquela última milha. A ideia é deixar o inquilino a poucos minutos do consumidor final para cortar custos e prazos de frete lá embaixo. Por outro lado, a visão do HGLG usa a diversificação nacional como um verdadeiro escudo. Quando eles espalham os galpões pelo Brasil inteiro, eles diluem os riscos macroeconômicos de cada região. Pense assim: se a economia de um estado trava, a receita dos outros estados prósperos funciona como um contrapeso. É proteção pura para manter o fluxo de caixa estável. Seguindo em frente, ponto 4. Qualidade e vacância. O HGLG se destaca bastante por segurar vários ativos da classe AA. A gente está falando da elite do mercado imobiliário. Pé direito super alto, piso que aguenta a carga pesada demais, eficiência energética de ponta. Isso gera o famoso flight to quality, aquelas empresas multinacionais e gigantes do mercado buscando o que tem de melhor, o que no fim das contas garante contratos muito mais longos e seguros para o fundo. Mas, para a gente testar a fundo se a tese do BTLG funciona, a métrica de ouro é a vacância. Porque, espaço vazio em galpão logístico há dinheiro indo para o ralo. O fundo não só perde o aluguel daquele mês, como ainda tem que bancar os custos altos de manter o espaço lá, parado. É um dreno direto na rentabilidade. O mercado pune a ineficiência sem dó. Só que, quando olhamos os dados, eles são avassaladores. O BTLG opera com uma vacância que simplesmente beira o zero absoluto.
É a prova matemática, na prática, de que o foco deles naquelas regiões prime de São Paulo gera uma demanda absurda. O galpão é tão cobiçado que mal tem tempo de ficar vazio. Isso dá para o fundo um pricing power, um poder de precificação gigantesco na hora de fechar ou de renovar os aluguéis. Chegamos ao ponto 5, o veredito analítico. Colocando tudo isso na balança, a gente tem duas forças maciças. De um lado, o foco metropolitano agressivo e a eficiência de ocupação impressionante do BTLG. Do outro, a diversificação ampla e aquela camada extra de proteção para o portfólio do HGLG. São caminhos muito, mas muito diferentes para proteger e fazer o patrimônio logístico render. Resumindo a ópera, essa matriz mostra de um jeito bem visual que não tem nenhum vencedor absoluto. A gente está lidando com alicerces econômicos distintos. Você tem abrangência nacional contra foco paulista. Proteção total de portfólio batendo de frente com a eficiência máxima de ocupação. É um verdadeiro raio-x da inteligência imobiliária acontecendo na prática. E é exatamente por isso que, numa análise financeira bem feita, tentar encontrar o fundo absolutamente perfeito é a maior furada. O valor real de um ativo depende de como o perfil dele se encaixa na sua estratégia de alocação de capital e também no tamanho do risco que você topa correr. Então, para fechar essa nossa análise, depois de destrinchar toda a parte geográfica, a qualidade das estruturas e a taxa de ocupação, a reflexão que fica não é sobre apontar o dedo para o fundo perfeito. A grande sacada é pensar qual dessas teses tem mais fôlego no longo prazo. Num cenário logístico que muda o tempo todo, o que protege melhor o seu capital? É a fortaleza de estar cravado no coração comercial de São Paulo ou aquela blindagem robusta de estar espalhado por todo o Brasil? Entender esses fundamentos é a melhor ferramenta que você pode ter no mercado. Fica aqui essa provocação para a sua próxima análise, hein? Até a próxima!